Sukuna, estando prestes a expandir o seu domínio, viu a figura de Satoru Gojo chegando no campo de batalha. Mas existe uma questão que pode mostrar que realmente o professor finalmente retornou: as onomatopeias nos últimos quadros. Yo, Geekins, é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, seguimos aqui então para falar sobre esse assunto que vai ser o assunto da semana. Vamos falar sobre o ponto específico que pode fortalecer ainda mais o retorno de Satoru Gojo. Tá na dúvida se é uma alucinação, se é um professor de verdade? Esse vídeo vai ser um vídeo para reforçar o seu lado. Se você é time Gojo, você vai ficar maluco com esse vídeo. Mas se você é hater do personagem, se você não gosta do personagem, eu sinto muito, mas esse vídeo vai te deixar com uma pulga atrás da orelha. A gente vai comentar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que a gente consiga divulgar e fazer com que o Geek Brasil seja ainda mais reconhecido aqui no YouTube. Então se inscreva e dá uma forcinha para nós, para continuarmos fortalecendo ainda mais o canal. Vamos lá, né? Como vimos no capítulo 260, Satoru Gojo retornou para atormentar a vida de Ryomen Sukuna, o que foi o suficiente para que o Rei das Maldições ficasse em choque e travasse sua expansão de domínio. Mas será que o Sukuna está vendo um espírito? Uma assombração? O Sukuna está vendo uma alucinação? Tendo um passo ali de esquizofrenia? Eu não sei do que se trata realmente, do que o Sukuna está vendo, porque nós só vamos saber mais na semana que vem. Mas na última página, nos últimos quadros, temos pistas, possíveis pistas do porquê que nós temos um reforço de que se trata mesmo do retorno de Satoru Gojo. E esse reforço são as onomatopeias. Mas antes de a gente falar sobre as onomatopeias do capítulo 260, a gente precisa falar das onomatopeias do capítulo 259. A gente precisa analisar outra coisa aqui pra gente reforçar esse lado, pra depois sim falarmos sobre a última página do capítulo 260. No capítulo 259 nós tivemos duas cenas extremamente semelhantes à forma como o Gojo possivelmente retornou, como se Gege quisesse fazer um paralelo de algo que surgiria no capítulo 260 depois. É muito semelhante tanto a chegada do Sukuna, a chegada do Todou e depois a possível chegada do Gojo no capítulo 260. Nós podemos ver que os três personagens surgem da neblina e depois eles se revelam. O primeiro que podemos ver é o Sukuna. O Itadori pergunta se alguém sobreviveu depois da expansão de Ryomen Sukuna quando aplicou o caminho no raio de 200 metros. E vemos uma sombra surgindo no campo de batalha. Nós podemos observar que essa sombra faz um barulho como um tap, algo ali como uma onomatopeia ligado a passos no chão, como se algo estivesse caminhando. A gente pode observar essa onomatopeia aqui e a marca do pé do Sukuna se aproximando ali do Itadori, como nós fomos observar depois no capítulo 259. A gente vê essa marca desse pé e depois vemos que se trata de Ryomen Sukuna. A gente observa que a sombra é o Rei das Maldições, criando um âmbito ainda mais aterrorizante de que todos os feiticeiros, exceto Itadori, tinham morrido no capítulo 259, o que deixa o personagem ainda mais desesperado, e até mesmo o narrador começou a dizer que o Itadori naquele momento poderia entrar em desespero, que ele poderia sair ali da sua meio que tipo ideia de que era apenas uma engrenagem para conseguir derrotar o Rei das Maldições. Já na outra página nós vemos outra pessoa se aproximando e essa pessoa é o Todou. Nós podemos observar aqui que na parte que o Todou está se aproximando do Itadori, nós também vemos a mesma onomatopeia
do pé do Sukuna. Essa onomatopeia aparece aqui do lado, aparece aqui do outro lado, e nós observamos essa onomatopeia surgindo durante todo o percurso do Todou. Mais uma vez, as onomatopeias de Teppei estão espalhados pelo lugar, mostrando que a sombra estava se aproximando, estava caminhando até onde Itadori e Sukuna estavam. Depois, então, nós podemos ver que se revelaria como Aoi Todou, que havia retornado para auxiliar o Yuji dessa forma, no combate que podemos ver durante todo o capítulo 260. Repare então que nos dois quadros, Gege Akutami coloca a ênfase nas onomatopeias dos passos. O do Sukuna, como ele ficou parado o tempo inteiro durante a expansão de domínio, sua onomatopeia só surge quando ele dá um passo para sair da névoa. Então, aquela onomatopeia do pé encostando ali no chão é porque o Sukuna estava saindo da posição que ele ficou durante toda a expansão de domínio, porque ele fica no centro e do centro é da onde que sai o rastro da sua expansão de domínio. Então, quando ele dá um passo para frente, mostra que finalmente, agora sim, a expansão de domínio havia acabado. Já o Todou vem caminhando de fora da área do domínio do Sukuna para se revelar que ele havia salvado todos, para revelar ao Itadori de que ele havia salvado todas as pessoas que estavam dentro da barreira, menos o Chozo, e que ele não havia conseguido chegar a tempo para salvar tanto o Chozo quanto também o Itadori. Então, o Gege, ele dá uma ênfase bem interessante nesses quadros, no capítulo 259, para mostrar definitivamente essa onomatopeia da marcação de passos. E isso acaba sendo muito interessante para a gente observar os acontecimentos finais do capítulo 260. Agora, com todas essas informações em mente, a gente consegue analisar muito bem o que rolou no final do capítulo 260, na última página do capítulo 260. Nós observamos que o Sukuna está prestes a expandir o seu domínio. No final ali o Sukuna está com um novo selo. Lembrando que o Sukuna mudou o seu selo de expansão e agora ele pode expandir o seu domínio com apenas uma mão. E nesse percurso ele para a sua expansão porque sentiu algo chegando perto dele. Ele está observando alguém chegando perto dele, que alguém havia chegado na área que ele pode sentir. E assim a gente pode até observar um raio meio que chamando a sua atenção. Esse raio normalmente é utilizado em Jujutsu Kaisen para quando se tem uma surpresa, para uma reação de surpresa que o personagem pode ter mediante uma cena que está acontecendo ou uma cena que vai ser revelada para nós. Nós então temos uma sombra surgindo no meio da névoa sem nenhuma onomatopeia em volta. Olha só como é muito importante essa parte. Nós temos uma sombra aparecendo sem nenhuma onomatopeia e é bem diferente tanto da cena do Sukuna, que acaba tendo o passo para mostrar que o domínio havia sido encerrado, quanto também a onomatopeia dos passos do Todou, que estavam surgindo desde quando ele entrou na área do domínio do Sukuna para chegar até onde Itadori e Sukuna estavam. Assim nós observamos que quando a sombra, quando a névoa ela se dissipa, o Gojo surge para revelar também nenhuma onomatopeia ainda. Então, mesmo nessas circunstâncias, mesmo nessa situação, o Gege não coloca nenhuma onomatopeia nisso, o que revela para nós que o Gojo surgiu ali do nada. O personagem surgiu naquele lugar do nada. Ou seja, não temos a onomatopeia Teppei, não temos a onomatopeia de passos. O Gojo não veio andando até um certo lugar, ou o Iwi não teleportou ele para aquele lugar também. E se não temos esses ideogramas simbolizados, como que o Gojo chegou até o lugar? Como que ele chegou até ali? Se ele não andou, ou se o Iwi não mandou ele para lá, como que ele chegou até ali? A resposta para isso é o seu próprio teleporte. O Gojo, ele possui uma própria habilidade de teleporte que consegue dobrar o espaço e fazê-lo surgir em um local de forma instantânea. Às vezes assim, não com tanta precisão, mas ao mesmo tempo tendo um certo local para
conseguir se teletransportar. E o mais interessante sobre essa habilidade de teletransporte do Gojo é que o Gege sempre faz questão de esconder este poder. Se ele usou agora na história, se ele usou neste momento no capítulo 260, só vimos ele usar essa técnica pelo menos mais 4 vezes, se eu não estiver enganado. Uma levando o Panda e o Inumaki para ajudar o Yuta contra o Getou. Outra no capítulo 2 contra o Sukuna, quando o Sukuna vai tentar acertar ele e ele se teleporta para trás ali do Sukuna. E uma outra com o Itadori na luta contra o Jogou, quando ele vai buscar o Itadori quando o personagem está treinando, assistindo os seus filmes. Mas todas as vezes que o Gojo utilizou este poder, simplesmente Gege Akutami parece querer ocultar a forma como essa técnica é colocada, proporcionada para nós por algum motivo que nós não sabemos. A única coisa que nós temos de entendimento é que para utilizar essa técnica em outros personagens, na qual ele não vai levar, ele utiliza selamentos. Então, quando ele tá segurando a pessoa, ele consegue teleportar essa pessoa sem selos. E quando ele vai teleportar outras pessoas com o seu poder, e ele não vai junto nesse teletransporte, ele faz os selos no chão para mandar os feiticeiros para o local que ele quer que eles cheguem. No volume 2 de Jujutsu Kaisen, temos um extra explicando sobre a técnica do ilimitado. Gege mesmo fala que não queria fazer isso, ou seja, ele não queria explicar sobre essa técnica, mas parece ter sido obrigado a fazer essa ideia ou essa explicação por causa ali do seu editor ou coisa do tipo. Isso provavelmente, minha opinião, tá? É achismo meu. Muitas pessoas no fandom japonês, muitas pessoas nos fóruns não entenderam como funcionava a técnica do Gojo. E assim o Gege foi meio que obrigado a fazer essa explicação extra no volume 2. O Gege nos ensina nessa explicação que o ilimitado pode nascer com outras pessoas também, mas ele só pode ser manipulado por quem tem os 6 olhos, já que é uma técnica extremamente difícil de ser manipulada e os 6 olhos acaba ajudando no refinamento da energia amaldiçoada. Mas tem um outro ponto nessa explicação que é bem interessante. O feitiço de teleporte do Gojo só pode ser feito sobre condições restritas, sobre condições aplicáveis que nós não sabemos quais são. Sejam quais foram essas restrições, Gojo não pode usar esse poder quando bem quiser, porque simplesmente ele podia se teletransportar ali como se fosse gato. Gato nem se teletransporta. Mas como se fosse ali qualquer outra coisa, ou poderia até mesmo roubar o lugar do Will com a sua habilidade. Mas ele não tem, ele precisa de uma restrição, uma coisa do tipo. Eu até fui ver se era restrição de pacto mesmo, mas não é. É outro kanji, é um kanji para definir de limite, de limitação. É uma limitação que o personagem possui ali para atingir uma certa condição. Então, fica claro que nesse sentido, ele não utilizou essa habilidade de prontamente contra o Sukuna, porque ele não havia atingido essa condição, ele não havia atingido essa proporção para utilizar este poder. Mas tem um pequeno ponto aqui. No capítulo 2, quando Gojo usa o teleporte contra o Sukuna, não temos nenhuma onomatopeia aparecendo. Simplesmente é um símbolo de surpresa surgindo nas mãos do Gojo e de repente ele surge atrás do Rei das Maldições. Olha aqui que coisa interessante. O mesmo raio que tá no olho do Sukuna, que nós vimos no capítulo 260, quando ele prestou atenção que o Gojo havia chegado no campo de batalha, é o mesmo raio de surpresa que surge aqui na mão do professor. E visando esse sentido, nós podemos observar que o Sukuna acaba errando o golpe porque o Gojo consegue se teletransportar. Engraçado que esse surgimento atrás do Sukuna não proporciona nenhum som. Gojo simplesmente se teleporta para sem mais nem menos para trás do Sukuna. Sem mais nem menos, o Gojo surge atrás do Sukuna, deixando ele atingir o vazio absoluto onde o professor estava. E em Jujutsu Kaisen Zero, o Gojo usa o mesmo selo para teletransportar o Inumaki e o Panda, para ajudar a Maki e o Yuta na batalha contra o Getou, mostrando que realmente se tratava do teletransporte, da habilidade de teletransportar os outros.
Na cena que o Gojo teleporta a ambos, a onomatopeia que surge é do Gojo destruindo o asfalto com a dobra do espaço e não da dobra do espaço em si. Então a forma como o Gojo ele dobra o espaço para enviar o Panda e o Inumaki, essa onomatopeia que surge nesse exato momento do mangá, ela é para mostrar a destruição do asfalto quando o Gojo dobra o espaço para mandar o Panda e o Inumaki para a escola Jujutsu e eles lutarem ao lado do Yuta e também da Maki. Então sim, meus amigos, sim, Gojo pode ter chegado no campo de batalha se teleportando. Ele pode ter simplesmente chegado no campo de batalha sem nenhuma onomatopeia, sem nenhum sinal, sem nenhum som, porque ele já fez isso no mangá. Ele já se teletransportou de um lugar para o outro sem nenhum som, sem nenhuma sonorização que é normalmente utilizado ali nas onomatopeias dos quadros. A gente pode observar que isso justificaria porque ele chegou do nada, sem onomatopeia de passos, porque durante todo o mangá foi mostrado que seu teleporte não tem som. No mangá, o seu teletransporte não tem som. Agora no anime os efeitos são bem diferentes. Como pode mostrar aqui para vocês, tem todas essas diferenças e construções acontecendo para nós através ali do teletransporte do professor. Esse é o ponto de entendimento que eu achei mais interessante sobre como o Gojo chegou no campo de batalha, como que ele chegou ali para lutar contra o Sukuna ou simplesmente para apoiar o Itadori. Agora resta a gente saber se é isso mesmo, né? O que ele foi fazer lá? Se ele vai lutar mais uma vez contra o Rei das Maldições ou vai servir apenas de uma distração? Lembrando que só o corpo do Gojo ou uma alucinação já fez com que o Rei das Maldições tremesse na base e não terminasse sua expansão de domínio.